No final da década de 1940, São Paulo deixava definitivamente de ser apenas um centro industrial promissor para assumir o papel de motor econômico do Brasil. A Segunda Guerra havia terminado poucos anos antes. A industrialização acelerava. O fluxo migratório interno aumentava. A classe média urbana começava a consolidar hábitos de consumo que iam além da subsistência. O varejo ainda era fragmentado. Pequenos armazéns de bairro dominavam o cenário. Comprava-se fiado. Pagava-se no caderninho. Escala quase não existia. Foi nesse ambiente que um imigrante português, Valentim dos Santos Diniz, decidiu ampliar sua pequena doceria na Vila Mariana. O estabelecimento chamava-se Pão de Açúcar. À primeira vista, nada indicava que aquele comércio se tornaria um dos maiores conglomerados varejistas do país. Mas havia algo diferente ali. Visão de escala. A transformação da doceria em supermercado não foi apenas uma mudança de formato. Foi uma mudança de mentalidade. O modelo de autosserviço, inspirado nos Estados Unidos, começava a ser observado como o futuro do varejo alimentar. No Brasil, ainda era novidade. O que Valentim percebeu foi simples e estratégico. Quem dominasse escala, dominaria margem. E quem dominasse margem, sobreviveria à inflação estrutural que já rondava a economia brasileira. É nesse contexto que surge Abílio dos Santos Diniz. Nascido em 1936, ele cresceu dentro do negócio. Diferente de muitos herdeiros que apenas assumem cargos, Abílio foi moldado para competir. Estudou na Fundação Getúlio Vargas, onde teve formação técnica sólida, e depois passou pelos Estados Unidos, absorvendo práticas modernas de gestão corporativa. Ele trouxe disciplina, trouxe obsessão por eficiência, trouxe ambição. Nos anos 1960 e 1970, o Grupo Pão de Açúcar expandiu agressivamente, comprou redes regionais, abriu novas unidades, consolidou presença nacional. O Brasil crescia, mesmo sob regime militar. O consumo urbano aumentava, mas expansão custa caro. E a década de 1980 mostrou isso de forma brutal. A hiperinflação transformava qualquer planejamento financeiro em ficção. Preços eram remarcados no mesmo dia. O capital de giro evaporava. Dívida se tornava armadilha. O varejo alimentar vive de margem pequena e giro alto. Quando a inflação acelera, quem não tem controle absoluto de estoque quebra rapidamente. O Grupo Pão de Açúcar sobreviveu, mas acumulou passivos relevantes. O que parecia crescimento sólido carregava silenciosamente vulnerabilidades estruturais. E então veio o início dos anos 1990. A abertura econômica expôs empresas nacionais à concorrência internacional. O Plano Collor bloqueou ativos financeiros e paralisou fluxos de caixa. Empresas quebraram em sequência. O Pão de Açúcar enfrentou risco real de colapso. Não era apenas uma crise de vendas, era uma crise de estrutura. Foi nesse momento que Abílio Diniz entendeu algo fundamental. Escala não basta. É preciso capital. E é preciso blindagem societária. Ao mesmo tempo, tensões familiares começaram a emergir. Divergências estratégicas dentro da própria família Diniz enfraqueceram o núcleo de controle. A experiência de quase perder influência dentro da própria estrutura marcou profundamente sua visão sobre governança. O empresário percebeu que precisava de algo maior do que capital. Precisava de estabilidade. Foi nesse cenário que, em 1999, firmou acordo com o Grupo Casino. E é aqui que começa o verdadeiro centro dessa história. O contrato não era apenas investimento,
era engenharia de poder. O cassino aportaria capital progressivamente. Em troca, teria mecanismos claros de ampliação de participação ao longo do tempo. Não era uma aquisição imediata, era uma transição programada. O detalhe crucial estava nas cláusulas de opção e consolidação futura de controle. Elas estavam escritas, o mercado sabia, mas a consequência parecia distante demais para doer. Durante os anos 2000, o Brasil viveu ciclo de crescimento impulsionado por crédito e aumento de renda. O Grupo Pão de Açúcar expandiu formatos, fortaleceu marcas como o Extra e investiu fortemente no atacarejo com o açaí. A empresa crescia, o cassino aumentava a participação e o relógio contratual corria. Enquanto o país celebrava crescimento, a estrutura societária amadurecia silenciosamente, até que o prazo deixou de ser teórico e virou concreto. A partir de 2008, o ambiente começou a mudar. O Brasil ainda crescia, mas os sinais de desaceleração global já eram visíveis após a crise financeira internacional. O crédito continuava fluindo, o consumo permanecia forte, mas os analistas mais atentos já observavam que o ciclo exuberante não seria eterno. Dentro do Grupo Pão de Açúcar, o crescimento seguia. O grupo consolidava operações multiformato, investia em logística, ampliava a presença regional e reforçava o modelo de atacarejo, que se mostrava cada vez mais alinhado ao perfil do consumidor brasileiro, sensível a preço. Enquanto isso, o Grupo Casino avançava gradualmente em sua posição acionária, exatamente como previsto no Acordo de 1999. Não havia surpresa jurídica, mas havia tensão estratégica. O mercado já sabia que 2012 seria o marco contratual para a consolidação do controle pelo cassino. A informação era pública. Estava nos documentos societários. Analistas comentavam o tema em relatórios. O que muda quando um evento previsto se aproxima não é o texto do contrato, é a percepção de poder. Para investidores, 2012 era apenas um marco de governança. Para Abílio Diniz, era a data que transformaria o papel de controlador em acionista minoritário relevante. Essa diferença de percepção é o que alimenta decisões estratégicas. Foi nesse ambiente que surgiu a proposta de fusão entre o Pão de Açúcar e a operação brasileira do Carrefour. A ideia não era trivial. Se concretizada, criaria o maior varejista alimentar do país, superando concorrentes em escala, capilaridade e poder de negociação com fornecedores. A articulação envolvia o BTG Pactual como estruturador financeiro e discussões sobre eventual apoio do BNDES. A engenharia previa a criação de uma nova holding com capital majoritariamente brasileiro. E aqui está o ponto central. Uma reorganização societária dessa magnitude poderia alterar o equilíbrio de controle previsto no contrato com o cassino. Mesmo que juridicamente não fosse simples invalidar cláusulas já pactuadas, uma fusão poderia redesenhar o tabuleiro acionário e diluir posições estratégicas. O cassino interpretou o movimento como tentativa de contornar o cronograma contratual e reagiu imediatamente. A disputa foi levada à arbitragem internacional, fórum previsto no acordo de acionistas. Diferentemente de um processo judicial comum, a arbitragem ocorre de forma privada, com especialistas indicados pelas partes, mas possui força vinculante. A batalha não seria travada em lojas, nem em campanhas publicitárias. Seria travada em cláusulas. Enquanto isso, o mercado reagia. As ações do GPA oscilavam com cada novo rumor. Relatórios de bancos internacionais avaliavam o risco jurídico.
O episódio extrapolou o setor varejista e passou a ser acompanhado como caso emblemático de governança corporativa no Brasil. O projeto de fusão com o Carrefour acabou não avançando. A resistência contratual, a complexidade financeira e o ambiente regulatório tornaram a operação inviável. O cronômetro seguiu seu curso. Em 2012, o Casino exerceu formalmente seus direitos de consolidação de controle. Conforme previsto no Acordo de 1999, passou a deter maioria das ações ordinárias, com direito a voto na holding controladora do Grupo Pão de Açúcar. Não houve intervenção governamental. Não houve quebra operacional. Houve execução contratual. O que estava escrito foi cumprido. Em 2013, Abílio Diniz deixou a presidência do conselho do grupo. Para o mercado, tratava-se de desfecho previsível. Para o empresário que havia conduzido décadas de expansão, tratava-se de transição simbólica profunda. Mas a história não termina com a perda de controle. Ela muda de eixo. No mesmo ano, Abílio assumiu posição de liderança no conselho da BRF, companhia resultante da fusão entre Sadia e Perdigão. Ele não saiu do capitalismo brasileiro. Ele se reposicionou dentro dele. Anos depois, tornou-se acionista relevante do Carrefour Brasil, o mesmo grupo cuja fusão havia sido discutida no auge da tensão societária. O empresário que quase criou o maior conglomerado varejista do país, via combinação GPA-Carrefour, passou a integrar, como investidor, a estrutura de um dos seus principais concorrentes. Esse movimento revela algo central sobre grandes magnatas. Raramente encerram carreira após derrota estratégica. Eles reposicionam capital e influência. Enquanto isso, o setor varejista brasileiro continuou sua transformação. O Açaí, que havia sido fortalecido como braço de atacarejo, passou por processo de separação societária e abriu capital próprio em 2021, consolidando-se como uma das maiores redes do segmento no país. O Carrefour Brasil expandiu operações e, em 2022, concluiu a aquisição do Grupo BIG, ampliando presença nacional. O próprio Casino enfrentou dificuldades financeiras na França a partir de 2023, iniciando o processo de reestruturação de dívida e renegociação com credores, evidenciando que nem mesmo conglomerados globais estão imunes a ciclos adversos. O GPA redefiniu estratégia, concentrando-se em formatos premium e reorganizando o portfólio de ativos. Abílio Diniz faleceu em 2024, mas o episódio do contrato de 1999 permanece como um dos casos mais emblemáticos de transição societária no Brasil. A lição não está na disputa pública, está na arquitetura jurídica. O acordo firmado em 1999 continha, desde sua origem, o mecanismo que consolidaria o controle 13 anos depois. A tentativa de reconfiguração por meio da fusão com o Carrefour não alterou o texto original. Quando 2012 chegou, o contrato fez o que contratos fazem: produziu consequência. No universo dos magnatas, poder não é apenas liderança visível, é estrutura societária, é direito de voto, é cláusula de opção, é cronograma. O caso do Pão de Açúcar tornou-se referência acadêmica e empresarial sobre governança corporativa, planejamento de longo prazo e limites da influência individual frente a acordos bem estruturados. Hoje, o varejo brasileiro permanece altamente competitivo, com presença relevante de capital estrangeiro e consolidação de grandes grupos. A história, que começou com uma pequena doceria na Vila Mariana, atravessou 7 décadas e terminou redefinindo o equilíbrio entre capital nacional e internacional no setor. E essa é a verdadeira dimensão do episódio. Não se trata apenas de quem construiu o império, mas de quem estruturou juridicamente o seu destino.